80% das empresas que faziam parte, há 40 anos atrás, da S&P 500, já não existem mais. E a que entrou mais recentemente na S&P 500, entrou há 1 ano e 7 meses. E que a única certeza que o painelista tinha, quando ele estava discutindo esses números, é que a próxima ainda não nasceu. A próxima empresa não nasceu. Aí, quando eu ouvi isso, eu lembrei, Norman, da gente falando... Tem uma combinação de números que a gente usa sobre o aspecto geracional dentro da família empresária, que é 30, 13, 3. Né? Significa que só 30% das empresas familiares, das famílias empresárias, sobrevivem à segunda geração, só 13% sobrevivem à terceira geração e só 3% sobrevivem à quarta geração. Né? Essa questão de dar sustentabilidade à história de uma família empresária diz respeito, sim, à liderança, à cultura, à estratégia, ao endereçamento adequado dos recursos, né? Mas, sobretudo, a essa empatia, Dato, que você falava agora há pouco, que é praticar internamente nas empresas uma transparência, um modelo de comunicação eficiente, capaz de endereçar as coisas importantes nas mãos de todos, e não das pessoas importantes. Porque o modelo hierárquico empresarial costuma definir cargos importantes, posições importantes, e a essas pessoas importantes são dadas missões importantes. Mas as missões realmente importantes para a sustentabilidade do negócio, elas são matriciais, elas se diluem em toda a organização. Então, se a gente quer uma empresa que sustente o futuro, uma empresa que olhe para o futuro com confiança, uma empresa que enderece o futuro com confiança, a gente tem que comunicar isso de uma maneira plural dentro da organização, a gente precisa compartilhar isso com as nossas lideranças, precisa ter empatia adequada com os temas que às vezes são difíceis e duros de lidar, porque endereçar no budget da empresa um tema que fala do futuro é complicado, a gente está sempre olhando com miopia, olhando muito curto. Então, eu só queria contribuir com isso, e já pedindo agora, lá da Dani para cá, as considerações finais aí em mais 1 minuto, sobre esse painel de governança, por favor. Gostaria de fechar lembrando de duas ideias que nós temos aqui no Capitalismo Consciente. Na verdade, um produto e de uma frase que a gente sempre fala. Todos os meses, a gente constrói conteúdos para os nossos associados. Todos eles podem acessar isso digitalmente. Há 2 anos atrás, a gente lançou uma revista eletrônica que é considerada o maior sucesso entre todas elas, que chama-se ODS Zero. E lá a gente fala sobre o conceito do ODS que não existe, e que a gente gostaria de convidar o Pacto Global a incluir, que é o ODS Zero, pela consciência. Porque sem que a gente mergulhe na consciência e no autoentendimento, a gente vai conseguir escolher qual o impacto que a gente vai querer gerar. Então, convido todos vocês a pensar sobre isso. O Instituto tem uma revista e tem um podcast, inclusive, onde a gente entrevista o criador deste conceito brasileiro. Quem quiser esse e-book, convido a me mandar um e-mail, pode ser pelo LinkedIn ou pelo meu e-mail pessoal, que depois vai ficar na apresentação, que eu mesma mando esse ODS. E, por último, uma única frase, que a gente também fala muito, o Hugo também mostra muito nas palestras dele, o Hugo, nosso chairman, que é uma reflexão muito importante, para a gente lembrar que as leis são o mais baixo nível de ética. Todo mundo que pensa em governança começa pelas leis. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Queria agradecer, né, mais uma vez aqui, adorei participar desse painel, e aí eu não podia deixar de falar, olha, o que me incomoda é a miopia de só focar no financeiro e esquecer o restante. Mas eu não podia perder a piada. Né, tá bom. Mas é isso, assim, acho que
eu acho que tem razão essa questão, né, me incomoda muito, sabe, quando a pessoa ainda o mercado ainda, né, o mainstreaming ainda é muito focado só no financeiro e a gente precisa, né, fazer essa transição para o capitalismo consciente. E aí eu também concordo com o Damodaran, né, embora ele seja muito crítico disso, mas, né, entender se você investir, se você fizer um trabalho, né, que você está gerenciando o impacto aqui ou gerenciando algum problema, que você tem que fazer a conta, né, e mostrar para o investidor a criação de valor relacionada. Então, assim, colocar, registrar, né, tudo, né, e eu acho isso uma grande dificuldade nas empresas, né, é um inferno de Excel para lá, Excel para cá. Eu acho que está precisando mais, né, assim, melhorar a gestão da informação, né, e eu acho que também precisa bastante letramento no nível do conselho, porque eu acho que esse pessoal está muito focado em Friedman ainda, só o financeiro, financeiro, financeiro. Então, essa mensagem que eu queria deixar, mais uma vez, muito obrigada. E, desculpa, não era nada pessoal, né? Não, eu definitivamente não me senti ofendido, mas você me deu uma baita oportunidade de fazer uma piada. Obrigado, Gonçalo. Acho que, para encerrar, eu passei eu sou um inquieto, né? Eu sou estudioso de nada e um inquieto de tudo, né? E passei muitos anos me dedicando à teoria psicanalítica, quantum physics um pouco, mas principalmente economia comportamental. Uma escola de Chicago é muito forte nisso, né? Historicamente, a escola tradicional econômica de Chicago foi contraposta por vários nomes. Tive a honra, a chance de fazer um TED sobre isso, inclusive, sobre Behavior Economics, e eu queria dizer o seguinte, queria puxar esse tema para dizer o seguinte: o incentivo que você falou sobre a maneira como a gente olha, né, o quanto a gente é forçado a ser míope. Organizações sustentáveis, zero rótulo, sustentáveis, perenes, passam pelo equilíbrio entre aquilo que é a missão de curto prazo, que é necessário, você falou tanto do capitalismo, né, e é absolutamente necessário, mas quanto à priorização de perenidade. O incentivo tem que estar correto. O ser humano é baseado por incentivo, né? Daniel Kahneman, um dos grandes professores e prêmio Nobel de Economia, a partir dos princípios de Behavior Economics, ele tem um acrônimo, uma expressão que é WYSIAT, que é WYSIAT, que é What you see is all there is. E, na verdade, é isso. Abra a sua cabeça. Abra a sua cabeça para desestigmatizar, porque tudo que você enxerga é o que você tem. É o que você tem para fazer o teu processo decisório, é o que você tem para tomar a tua próxima decisão e é o que você tem, principalmente, para impactar as pessoas que estão ao seu redor. É a responsabilidade de cada um de nós, dentro das organizações, independente de posição, ser protagonista e agir conforme aquilo que a gente acredita. Então, quanto mais aberto tiver a tua cabeça, mais bem-sucedido você tende a ser em um modelo de desenvolvimento sustentável, nem que seja para a sua própria carreira. Obrigado. Obrigado. E como mensagem final, assim, vindo do cooperativismo, né, eu acho que o ponto principal para nós é realmente deixar um propósito. Você ter um propósito para atingir alguma coisa. Você buscar um propósito para deixar como legado, você buscar realmente ser diferente e fazer diferente. Eu só quero reforçar, através do que a gente tem ali dos nossos valores, né, dentro do cooperativismo, dentro da nossa cooperativa, pelo menos, um trabalho voltado a atender às necessidades do nosso cooperado e da comunidade, com ética, transparência, sustentabilidade, profissionalismo e atendendo às boas práticas de governança. Eu acho que isso reflete tudo o que eu entendo sobre governança, que eu acho que acredito, aliás, não é que acho, eu acredito que uma boa governança passa por isso. Então, meu muito obrigado. Obrigado, Ingo. Eu gostaria de finalizar só agradecendo a Elô e o Cláudio pelo convite.
eu faço parte do núcleo estratégico da DVB, faço parte do comitê de ESG do LEAD aqui com a Elo, sou membro do IBGC, né, conselheiro, e essas estruturas todas ligadas à governança acabam sendo uma obrigação nossa dentro da formação de comitês, na estruturação da linha estratégica de cuidado disso, mas eu queria finalizar falando um pouco sobre o desafio geracional. A gente está numa substituição de gerações na cabine de comando das organizações, e talvez o tema ESG para essa nova geração seja até mais fácil de digerir, seja mais fácil de manejar. Mas o desafio é o tema da eficiência. Então, eu tenho discutido já há algum tempo o tema da ambidestria, a importância de nós termos estudos de futuro dentro das organizações, capazes de nos fazer visitar o futuro, dentro desse futuro encontrar futuros prováveis, dentro dos prováveis trazer os desejáveis, e dentro daqueles que a gente considera como desejáveis, a gente trabalhar hoje o nosso futuro, né? Então, trabalhar a eficiência de hoje, alimentar o futuro a partir de hoje, e assim como disse o Guterres na fala do Votolin no começo da manhã, quando era para escrever a carta para sua tataraneta, né? Eu espero que as nossas próximas organizações aumentem esse número 3 do 3% de empresas que resistem à quarta geração, por serem empresas mais conscientes, mais responsáveis e conduzidas por jovens que hoje sabem qual é o propósito que tem na liderança dessas organizações, sabem o esgotamento que nós estamos fazendo do nosso planeta e o quanto é a nossa responsabilidade de cuidar dele. E o quanto tocar uma empresa não é um ato simples, não é nada muito que você encontra by the book dentro de qualquer livro, ou seja, é algo que você descobre diariamente, cria diariamente meios de fazer isso. Então, obrigado então a todos por poder estar aqui falando de governança. A gente sabe que a gente tem nas mãos essa rédea para conduzir o futuro, e vocês que estão aqui participando do evento nos dão assim esse impulso também para seguirmos pensando nisso todo dia. Muito obrigado.